Agora, vamos dar início fazendo a leitura da página de preparo de ambiente. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier, onde nós temos o capítulo 97, o título Conserva o Modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as prelações de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás compreender ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. E assim, envolvidos nestas palavras tão acolhedoras, vamos fechar os nossos olhos para elevarmos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, que é todo bondade, que é todo justiça e amor, e agradecer. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade da manhã de hoje. Estamos aqui para aprender, para compreender e assimilar as tuas palavras, os teus ensinamentos. Te pedimos, Pai, pela nossa irmã que fará uso da palavra, que já aqui presente e envolvida por toda essa espiritualidade amiga, que ela possa trazer da melhor forma possível os teus ensinamentos. Te agradecemos, Pai querido, por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que já estão recebendo as tuas bênçãos, refazendo e fortalecendo o seu caminhar. Te pedimos, Pai querido, por aqueles irmãos que não puderam comparecer, mas que em algum momento estarão recebendo as tuas bênçãos.
E assim, agradecemos também ao patrono da nossa casa, Fabiano de Cristo, e toda essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente, envolvendo, vibrando com amor e paz este ambiente aqui que já nos encontramos presentes. E assim, Pai querido, te agradecemos mais uma vez e damos por iniciado a palestra do domingo na tua doce e bendita paz, Mestre. Graças a Deus. E hoje é a nossa irmã Marta Helena, do Centro Espírita Discípulo de Jesus, que falará do tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Instruções dos Espíritos, itens 19 a 21. E o título é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Né? Então, agora a palavra é com ela. Seja bem-vinda, tá, nossa irmã? Muito obrigada. Um grande bom dia para todos. Bom dia. Oh, que bom. Mais uma vez, o discípulo de Jesus agradece, né? Eu estar aqui, né, representando e agradecendo o convite por essa manhã tão maravilhosa. Essa casa é muito boa, adoro. Todas as casas são. Mas nós temos um carinho assim, muito peculiar pelo Vinha de Luz. E agradecemos e deixamos aqui um abraço fraterno da nossa casa também. Meus irmãos, o capítulo 10 já é por si um hino, né, de amor, porque é o quê? Os que são misericordiosos. A misericórdia, né, engloba o amor, o perdão, né, a resiliência. E aí eu fui estudar, né? A gente tem que estudar bastante, que uma vez Joana disse para o Divaldo, se o senhor não estudar, não lhe ajudo mais, porque ele estava achando que sabia tudo. Ele contou isso numa palestra. Então, eu não esqueço disso, estude muito, né? Porque Kardec disse, espíritas, amai-vos, instruí-vos, né? Então, desculpa, eu estou um pouco afônica. Eu tenho algumas coisas que eu fui pesquisando, né, dentro da doutrina, nos livros, nos palestrantes, e fiz um pequeno compêndio disso. Vou ler primeiro os itens. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, quer dizer, é a trave que a gente vê, a cisco que a gente vê no outro é a trave em nossos olhos, né, para crítica, para que a gente tenha isso, né? Essa autoavaliação a gente faz pouco, mas a gente sempre faz a avaliação do outro, né? Todos somos assim porque estamos a caminho. Não precisamos nos desesperar por isso. Temos essa consciência, então a gente não deixa isso ir para frente, né? E no item 19, ele pergunta assim, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E os espíritos respondem. Quer dizer, nessa aqui, não é nem os espíritos, São Luís que fala esses três tópicos. Ele que vem, São Luís, vem dar toda a luz dentro da doutrina. E um detalhe muito lindo, que não existe coincidência, essa semana, houve a semana do Dia da Mulher, mas eu fui fazer uma palestra falando da Irmã-se do For. E quem foi o grande orientador de Irmã-se do For? São Luís. Olha que bonito, São Luís está em todas, né? Grande espírito, e a gente agradece, né, muito. Então, responde assim, São Luís responde, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, não é? Ninguém caminha sozinho. E, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Olha, a tutela, aquele que está tutelado por você, como nós somos tutelados por Deus, por Jesus. Então, a responsabilidade e a grandeza disso, né? Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, porque nós aprendemos na doutrina que todo fim é útil. Se não for, né, você não faça. Se for prejudicial, negativo, não vai acrescentar, como disse Sócrates uma vez, isso é útil, isso vai ajudar alguém, isso vai mudar alguma coisa, senão não me conte.
Começa aí, né? São os comentários. Não, é só um comentário, né? O espírita não faz fofoca, ele só faz comentários, né? E somos espíritos ainda, encarnados, ainda com defeitos, com imperfeições, que a gente tem que admitir. Não, às vezes eu falo sim, então eu vou parar de falar. E outra coisa, não só parar de falar, às vezes, que não é bom, é também não ouvir. Porque quando você doa o seu ouvido às conversas, às tramas, né, que se fazem no trabalho, às vezes na família, na convivência, dentro da casa espírita, que nós temos um livro chamado Ainda Acontece na Casa Espírita, graças a Deus, estamos mais fortes para não deixar que aconteça. Então, vai muito da nossa postura. Por isso que é muito sério se dizer-se cristão espírita, não é? Que a gente carrega uma bandeira. E as pessoas falam, como falam, das vezes as pessoas são maravilhosas, evangélicas, evangélica, espírita. Não, somos todos cristãos, somos todos irmãos. E erramos sim, falhamos, mas tentando acertar, porque Deus vê a nossa intenção. A atitude é só uma vestimenta, que às vezes por trás tem outras coisas, mas Deus vê tudo. E aí, continua aqui, fazê-lo com moderação para o fim útil, e não como das mais vezes, pelo prazer de denegrir. As pessoas, né, têm um prazer de humilhar o outro, de olhar para o outro, porque está com a roupa simples, um chinelinho. Vocês já viram até essas pegadinhas que grandes empresários se vestem de empregados da própria fábrica ou da loja, para ver como os funcionários trabalham, como eles tratam as pessoas. Isso é muito importante. O RH, né, que são as relações humanas, ter esse departamento, deveriam empreender mais sobre isso, para entender que a pessoa ali é importante, que às vezes a pessoa tem baixa estima, não gosta do trabalho e também não é estimulada, não é acolhida. Então, essa parte aqui, prazer de denegrir, prazer de falar mal, prazer de caluniar, de fazer intrigas, isso é muito doente. É um ser que está doente, que a gente precisa ajudar. Geralmente o pessoal quer tacar pedra, né? Não pode. A gente tem que entender que o outro está enfermo. Claro, a gente não pode resolver. A pessoa não aceita. Você ora. Não pode conviver, está difícil a convivência, se afasta um pouco para que você não se contamine e acaba ficando também mal-humorado, irritado, fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, porque a gente tem que se policiar. É muito difícil, mas nós precisamos disso, ainda mais nos tempos de hoje. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Quando você humilha, você maltrata, chama ela terrível, terrível, chamar, repreender uma pessoa na frente de outros, né? Você tem que chamar no canto, conversar, explicar, perguntar o que está acontecendo. Não concordar quando você está ligada diretamente a esse tipo de relação, que às vezes é uma pessoa da sua convivência, mas você tem que ter isso. O que Jesus faria? Porque na hora a gente fica meio zangado mesmo. Fica, né, indignado, mas temos que ter essa calma para a gente não atropelar a pessoa, porque quem está assim, está doente. Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Aquele que está feliz, que faz o bem, ele já está bacana, ele já entendeu. Também passa por dificuldade, mas já compreende melhor, já tem mais equilíbrio interior. Nós ainda somos muito imperfeitos, ainda temos nossas quedas, mas não podemos desanimar. Porque estamos numa casa espírita, já conhecemos a Jesus, temos o poder da prece, temos a ajuda do alto. É importante a gente ter fé, não é? Porque Jesus falou, faça a tua parte que eu te ajudarei. É como a gente fala para um filho, meu filho, eu vou te ajudar, mas você tem que estudar. Você tem que me ajudar também. É uma parceria. Somos parceiros, somos participantes da codificação. Somos coparticipadores dessa doutrina que está revolucionando o mundo no bem. Não discriminamos nenhuma religião, não discriminamos raças, nada. Nós acolhemos e tentamos entender. Porque nós já aprendemos um pouquinho mais. Nós estamos um pouquinho à frente, sem arrogância, daquele que apenas sabe. A gente sente e pratica. Tem que praticar. Você vencer a si mesmo é difícil, mas cada vez que você não fala, que você não pensa, que não deixa, é muito bom. Vem uma alegria enorme, porque eu venci. Eu me venci. Eu não venço a você, nem a você, eu venço a mim. O maior inimigo sou eu, que fico o tempo inteiro aqui, ó,
na mente, pensando as coisas às vezes ruins, tomando atitudes que não são condizentes com o que a gente fala, com o que a gente estuda. Nós já temos o manual, não podemos mais dizer que não sabíamos. E aí ele fala assim também, no último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível, porque também não podemos compactuar com o mal, mas aquilo que eu falei, a gente chamar o filho, o esposo, a esposa, quem quer que seja, a pessoa no trabalho, e conversar, acolher, porque a própria vibração do seu acolhimento, você não está só nunca. Então, aqueles companheiros que estão com você, aqueles espíritos que acompanham normalmente a gente, dependendo do que a gente faz e pensa, o que a gente está recebendo de companhia? A boa ou ainda a negativa? Depende de nós. É uma ligação, nós somos uma parabólica, né? Agora não é mais parabólica, né? Agora é via internet. Então, é Wi-Fi. O Wi-Fi está ligado. Então, a gente tem que se vigiar. Porque Jesus falou, orai e vigiai. Mas ele falou, vigiai e orai. Porque orar, a gente ora toda hora. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, Jesus, me ajuda. Bons espíritos, a gente incomoda muito a espiritualidade. Nós damos um trabalho, eu sempre falo isso. Damos muito trabalho para a espiritualidade, porque a gente esquece que eles existem. Mas só lembra na hora do sufoco. Vamos agradecer mais e pedir menos. Vamos trabalhar mais em vez de solicitar ajuda. Porque quando você trabalha pelo outro, Jesus disse que a gente ajuda as criaturas através das criaturas. Nos ajudamos através delas, de nós, de vocês, de todos nós, que somos ainda caminhantes, né? E aí, ele coloca assim, ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui está tudo aqui no compêndio. A autorreflexão. E aí eu peguei uma parte aqui muito bonita, que fala assim, Miramês falou assim, é um grande espírito de escola que trabalha pela doutrina, nos orienta muito, tem vários livros de Miramês, e eu peguei isso. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Isso é o quê? É amor, é aconchego, é você saber que você não é melhor que o outro, porque o outro é menos, nesse momento, ele está precisando ser menos para aprender, porque nós já também fomos. Aquele que não tem condição, aquele que está mal vestido, aquele que não tem casa, ele não é menos que nós, ele não é inferior. Mas ela quis dizer inferioridade em termos de carência mesmo. E nós estamos repletos de Jesus, repletos dessa espiritualidade que nos ajuda, que nos conforta, nos carrega no colo, a gente nem percebe. Quando choramos sozinhos, quando ficamos tristes, tem vários espíritos ali, inclusive amigos espirituais, inclusive familiares, que nos amam, nossos mentores, os nossos protetores. Nunca estamos só. Nunca. Então, quando estamos sozinhos, cuidado com o que pensamos e falamos e fazemos. Porque ninguém está vendo. Por isso que a gente tem que fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o certo é o certo. Né? E aí essa reflexão de que se a gente também não pode se dirigir a essas coisas, a gente erra muito. Todo dia eu erro muito, mas eu tento refazer. Se eu falo alguma coisa muito áspera, eu volto para a pessoa e peço desculpa. Ou se eu não concordo, eu me respiro e depois eu falo. Então, estou aprendendo todo dia, porque é muito difícil. Eu sou muito cheia de energia, muito voluntariosa ainda, defeitos ainda que tenho nessa parte. A energia é bom, né? Energia é bom, que energia é boa. Faz eu trabalhar muito, eu faço muitas coisas, mas a gente precisa dessa energia transmutada no bem sempre, e isso eu faço, porque tem uma casa como essa aqui, tem a Discípulo de Jesus, tem várias casas, até a doutrina, é o Evangelho de Jesus, que a gente lê todo dia, a gente ora, faz o culto no lar, isso tudo é antídoto contra o mau humor, contra a tristeza, é sustentáculo na doença, porque a doença não é castigo, a doença vem para nos mostrar o que essa doença quer me dizer. E um dia iremos, eu estava ouvindo o Divaldo hoje de manhã falando, a gente se veste de tanta coisa, tem que se despir dessas coisas, porque se somos espíritas, já não acreditamos mais na morte. Iremos um dia, a gente não se prepara, só que a gente se prepara sem saber, não dormimos toda noite? Toda noite a gente dorme. Não tem pessoas como o José Wilker, aquele ator que dormiu e desencarnou.
Então, a gente pode também passar por isso. Então, estaremos preparados para dormir e acordar na espiritualidade? Não sabemos onde. Esperamos que seja pelo menos uma colônia perto do nosso lar. Que seja um lugar bom, prazeroso, feliz, pelo menos um pouco melhor. Então, a gente tem que fazer o quê? Agora. Para que virá depois. Para merecermos esse lugar. Porque o paraíso está dentro de nós e o inferno também. Isso é formação nossa, todos os dias. Então, precisamos todos os dias orar, pensar coisas boas, ter fé, ter certeza. Mas eu estou sem emprego, está difícil. Mas é agora que você tem que ter fé. É agora que você tem que mostrar. Porque quando está tudo bem, você está com seu carro, sua casa, seu emprego, seu salário no banco, é fácil, não é? Quando está com saúde, né? Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu já falei isso aqui. Eu ficava, eu tenho 15 anos. E quando eu tiver 30? Eu estou com 66, passou assim, ó. Cara, é muito rápido. É muito rápido. E é muito bom, porque quando eu olho para trás, é toda uma vida. De erros, de acertos, de equívocos, mas de muita alegria, de transformação, que a gente se transforma ao longo do tempo. Não podemos ter a síndrome da Gabriela, né? Vou nascer assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não! Todos os dias a gente pode mudar. Todos os dias a gente pode fazer um novo manual com Cristo. Todo dia a gente pode tentar refazer o caminho. Aí vai muito da nossa humildade, da nossa certeza que Deus olha por nós. Porque uma coisa que nós temos, meus irmãos, todos nós, é muita dificuldade em pedir perdão, em conciliar com o outro, não é? E a gente tem esse orgulho, essa vaidade, e tudo se perde no tempo. A gente tem que orar a Deus para isso, para baixar a nossa bola, para a gente entender que a gente não é. Eu estou Marta, ela está Patrícia, e vocês estão vocês. Mas o Espírito é eterno. Nós temos que dar conta que fizemos aqui. Claro que já temos bastante coisas boas, já frequentamos uma casa espírita, né? Já queremos em Deus, respeitamos o próximo, isso é muito bom. Mas cada vez mais é caminhar. A gente está caminhando na estrada do Cristo, que é aquela estrada, imagina, uma estrada florida, linda. Eu gosto muito de lavanda, aqueles campos de lavanda, aqueles campos de girassóis, né? Do trigo que ele disse, né? Que o trigo se faz só, não precisa ceifar. Então, é maravilhoso a poesia da doutrina de Jesus. Ela enluariza o nosso coração, ela nos conforta, ela nos dá um ânimo e dá emoção. Ó, começou a minha emoção. Não, quem me conhece já sabe que eu fico emocionada mesmo com as palavras, porque vem muito forte essa emoção dessa casa, desse sentimento que todos aqui estamos irmanados, do bem, de tentar fazer o melhor. E aí, tem mais também aqui um pedacinho que fala assim, dentro da 19 ainda, da primeira. Esses questionamentos e dúvidas que São Luís coloca, nos remetem a reflexões sobre nossas condutas e quais as seguir. Temos várias condutas, temos vários, né, momentos. E qual que nós vamos seguir? Porque, às vezes, o instinto fala mais alto do que a razão. E a gente enfia os pés pelas mãos. Aí vem o arrependimento. Mas eu sou orgulhoso, não vou pedir desculpa. Não. O mais bonito é isso. Quem pede perdão, quem pede desculpa, não importa se o outro debochar, se o outro for irônico, se não aceitar. Não importa que você está falando de coração e você se liberta. Quem perdoa, liberta a si mesmo. E começa a amadurecer esse entendimento. Isso ofende menos. Porque a gente é muito blindado, toda a gente se ofende, né? E na 19 ainda, eu também peguei um pouco aqui, eu escrevi algumas coisas, essa noite foi bastante produtiva. Tive muita ajuda. A misericórdia se estende ao conceito dessa capacidade do perdão e da indulgência para a repreensão. Porque como é o capítulo misericordiosos, né? Então engloba tudo isso. A repreensão deve ser educativa, orientativa e generosa. Por quê? Não temos direito de repreender outro quando devemos ter os mesmos erros. Podemos até ajudar, né? Principalmente dentro de casa, os filhos, né? A gente, às vezes, tem aquela dificuldade, mas se a gente for com a grosseria, com a agressão, com palavras ruins, vai ficar pior. Porque ninguém aprende na agressão, ninguém aprende no desamor. Ninguém aprende sem uma dose de ternura e tolerância, resiliência. Porque eu tenho uma tia maravilhosa, de 80 anos, psiquiatra, que dizia assim para mim, quando tinha os meus 2 meninos,
Marta, tem que falar todo dia que Deus dá. E todo dia Deus está te dando o dia para você falar. E eu falava, eu conversava, eu fazia o culto no lar. Então, é isso que a gente faz. Eu fui orientada. O discípulo de Jesus é a grande casa onde eduquei meus filhos e estou me educando. São homens de bem, como a gente também tem nossos filhos, vocês todos, quem tem sobrinhos, traga para a casa espírita, traga para onde você se sinta bem, evangelize as crianças, evangelize os jovens, como ela está falando aqui, que tem todo um trabalho aqui na casa. A senhora, bem-vinda, que primeira vez, então o trabalho da casa é esse, o trabalho da doutrina espírita é esse. Seja muito acolhida, querida, muito acolhida, é muito bom nós estarmos juntos aqui. E aí observa-se também que a gente tem que se observar, é uma autorreflexão, né? Refletir, uma autoavaliação. É ruim, de 0 a 10, né? Irritabilidade, 10, né? É um 10 que não é meritório. Mas a gente fazendo esse quadrinho, a gente começa, não, eu vou combater isso. E vamos levar para o bom humor, né? Vamos tentar deixar a vida mais leve, não fazer tanta coisa. Ai, meu Deus, não. Deus deu Jesus para ser leve o jugo. O jugo é leve. Se a gente estiver com Jesus, a gente se transforma e fica alegre, tem bom ânimo. Jesus não falou isso? Eu venci o mundo. Nós venceremos as nossas dificuldades, porque nós estamos já no caminho da regeneração, né? Já começou, nós estamos, por isso que está essa revolução no mundo, que temos que orar muito, que Divaldo disse, numa entrevista há pouco tempo, mediante o que está acontecendo no mundo, que o Brasil tem orado tanto que mudou a faixa vibratória do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Nós queremos o quê? A harmonia. Nós queremos o amor, nós queremos ajudar, contribuir, colaborar. Não podemos fazer lá fora? Fazemos sim, trabalhando, pagando nossos impostos. Então vamos orar, vamos pedir por todos que estão no poder, todos, não importa quem. Todos são filhos de Deus e têm um compromisso que eles nem sabem, muitos nem sabem. Mas que a gente precisa pedir misericórdia, os misericordiosos. Vamos pedir misericórdia, sabedoria, para que nós possamos ter um Brasil, sendo o coração do mundo, o pátria do Evangelho, como diz Emmanuel. E aí também, faz uma pergunta, né? Foi feita uma pergunta. Será que esse mal não habita em nós também? Fica essa reflexão. Aí no item 20, que são 3, né? 19, 20 e 21. No item 20, será repreensível notar-lhes as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas, porque a minha avó dizia uma coisa muito engraçada, quando vê a barba do vizinho arder, bota a sua de molho, se deu errado lá, o que você vai fazer? É mais ou menos isso, você está observando alguém que está fazendo uma coisa que não é legal, você, se só está fazendo para ela, você fica quieto, não fala, não comente, porque o mal não se divulga. Mas você observa, porque você não precisa errar e sofrer para aprender. Você tem um discernimento, você já sabe o que é o bem e o mal, você já sabe o que é bom para ti, para a sua família, para a sua evolução. Então é só observar, é observação, porque a gente tem ouvidos 2, mas a boca 1, e o cérebro é enorme. Para quê? Para caber aqui dentro o espírito, né? Nós temos a pineal, a hipófise, são glândulas maravilhosas. Descobri uma coisa também. Tem um pastor maravilhoso, que ele é neurologista e pastor, e ele é da Maranata. Ele está lá em Belém do Pará, na minha terra, que eu sou filha de paraense. E ele lá no stories dele falou uma coisa maravilhosa. Ele falou, gente, eu sou cientista, me tornei pastor agora, me tornei cristão, não é pastor. Ele se tornou evangélico há pouco tempo. Ele falou, eu nunca acreditei. Eu sempre acreditei na ciência, nunca acreditei em Deus. Fui estudar. Descobri um médico, acho que japonês, que está fazendo uma pesquisa junto com sueco, junto com não sei quem, que esses espíritos que vêm para isso, né? Eles se acham, né? Eles se encontram. E descobriram, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Na tomografia, descobriram que o lobo frontal se enche de sangue quando você ora. Só de você impor as mãos e se fechar os olhos, já enche esse lobo aqui de sangue, irrigando o seu cérebro. Porque ele falou, nós temos o ponto de Deus. Ó, me arrepio, gente, é maravilhoso. Joana já falou isso, ó. É a pineal, é que liga ao espírito. Olha que coisa linda, a ciência aliada à fé, ao estudo sistematizado, ao estudo sério, sem dogmas, sem nenhum paradigma.
é Jesus com Jesus. É a ciência começando a entender que existe muita coisa além da matéria, né? Energia. Então, eles fizeram a teste com uma pessoa que aí mandava ela pensar uma coisa, cantar, enchia outra. Então, o cérebro ficava irrigado quando a gente pensa coisas boas, quando a gente tem bons sentimentos. Não é? A minha está 1.600. Por quê? Porque eu já tenho eu consumo mais pela oxidação do meu corpo. Aí vem a indústria farmacêutica. Eu estou tendo um estudo, né, com uma médica, e ela fala isso, mas é online, fechado, um grupo fechado, que é muito triste. A indústria farmacêutica já tinha colocado o máximo, né, da taxa lá nos exames de sangue, de B12, 900. Agora baixou para 600. Então, estamos sabendo que eles querem que abaixe para 300. Por quê? Para dar o remedinho do Alzheimer. Para todo mundo tomar remédio, que é caro. Então, vocês veem, meus irmãos, como as pessoas ainda não entenderam que dinheiro não é tudo. Né? Ainda mais, a gente sempre soube isso, a indústria farmacêutica, olha só, a farmacologia é maravilhosa. Existem pessoas maravilhosas dentro dessa indústria, mas existem pessoas com a ganância, são grupos da ganância. Então, meus irmãos, fiquem atentos às B12, procurem testar bem, vá ao geriatra, procurem, quem já é da minha idade, né? Procurem sempre, a partir dos 40 anos, procurem olhar seus hormônios, que isso tudo Deus permitiu. Deus deu sabedoria e inteligência para a gente estudar para isso. Então, quando a gente chega aqui falando essas coisas, o que tem a ver a vitamina com ser misericordioso? Porque altera o comportamento. Você faz coisa, faz esquizofrenia, você fica perturbado, porque neural, é comportamental. Aí a espiritualidade que quer ver você, né, que a gente não tem inimigo não, né? A gente tem aqueles que nos ajudam a melhorar. Entendeu? Então, eles se aproximam assim. Então, é importante cuidar do corpo e do espírito, porque o espírito fica habitado neste corpo. Então, precisamos disso. Por isso que eu falei sobre isso. Está dentro do tema, tá, gente? E aí, no 20, né, ela fala assim, tudo depende da intenção, né? Quando fala que as imperfeições dos outros, né, em proveito, se houver algum proveito. Tudo depende da intenção. Dê certo a ninguém defeso, né, que possa ver o mal, né, quando ele existe. Quer dizer, exaltar o mal, não se exalta, né? Fora mesmo, inconveniente ver em toda parte só o bem. Claro, porque não existe só o bem. Por quê, gente? Por que não existe só o bem? Está misturado, porque estamos no planeta de provas e expiações, no mundo ainda de provas e expiações. Ainda somos muito devedores. Já temos uma carta de crédito boa, já, né? Já temos um pouco, mas precisamos aumentar isso. Precisamos evoluir, porque aqui vai se tornar regeneração. Espero que fiquemos, espero nos encontrar em outros corpos, para a gente ser mais feliz. Mas precisamos fazer agora. Postergar as coisas. Eu deixo para depois. Isso também não é bom. Isso não é bom, porque a gente adia a nossa evolução, a nossa felicidade, com a nossa paz de espírito, não é? E aí o erro está no fazer-se, que a observação redunde em detrimento do próximo, quando você humilha, quando você divulga. Não se divulga o mal, já foi falado isso, né? Desacreditando sem necessidade a opinião geral, né? Quando a pessoa é humilhada, né, execrada, é muito triste uma pessoa ter prazer em fazer isso. A pessoa mostra, porque tem um ditado que fala assim, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Né? Quando eu falo de alguém, a pessoa vai conhecer mais a mim do que aquela pessoa que eu estou falando mal, porque o que está em mim é que está sendo externado. A pessoa não conhece o outro. Então, você está se condenando, está se expondo negativamente. Então, o mal não se comenta. Eu lembrei de uma coisa. Vocês conhecem a água da paz? Chico Xavier. Bota água e não bebe. Fica com água na boca. Para não falar. É difícil, né, gente? A gente acaba engolindo. Mas a gente está tentando. Tudo que a gente tenta para melhor é válido. Porque Deus vê a intenção, como está aqui escrito. A intenção. Aí, continua aqui. Fazendo a necessidade, a opinião geral, mostrando a pessoa, né? Igualmente repreensivo, fazendo alguém apenas para dar expansão olha só, apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar o outro em erro, em falta.
Olha que prazer mórbido, que doença. Isso é doença da alma. A difamação. Vocês viram aquela menina que desencarnou? Tudo tem um porquê. Aquela menina que desencarnou porque botaram coisas de mentirosas na internet. Cuidado com a internet, gente. Está muito difícil. As pessoas estão falando o que querem, as pessoas não estão se respeitando. O Facebook, eu saí porque eu via tantos absurdos que eu ficava ali contaminada, aquilo me fazia mal. Vou lá no YouTube, vejo palestras espíritas, estudos espíritas, procuro coisas saudáveis, porque é outra coisa, gente. A gente está se contaminando visualmente, no áudio, na fala, na visão, tudo estão botando dentro da nossa casa. A gente permite, principalmente com as nossas crianças, nossos adolescentes, né? E aí também, ele diz assim, dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, né? Um véu, no caso, nós que não cometemos, que a pessoa fez um mal e a gente não vai divulgar, é botar um véu para não expor essa pessoa. Para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, é aquilo que eu falei, se auto-observar. Você vai ver isso, colocar um véu e vai falar, poxa vida, isso não é legal, não vou fazer. Olha a barba do vizinho ardendo, bota só de molho, não esqueça, né? Porque a arrogância precede a queda, né? A maldade precede a queda, porque a maldade é doença. Ninguém que está feliz, que acredita em Jesus, que vive Jesus, não consegue fazer o mal, não consegue, porque sabe, vem logo um pim, não, sabe? Aquele vermelho, aquele aceno, né? Cuidado, porque o teu mentor está ali, ah, meu Deus, olha ela de novo, vamos lá, vamos falar para ela, e fala. A intuição boa, quando vocês tiverem a intuição boa, siga, quando alguma coisa, não vou fazer não, estou sentindo que não é legal fazer, não faça. Se for bom, se estiver feliz, se for uma coisa do bem, faça com amor, como essas queridas aqui que trabalham nessa casa, todos vocês que trabalham aqui, meus queridos, que fazem esse trabalho de amor, né, para nós virmos aqui, a gente não precisa pagar nada, a gente chega aqui, é bem recebido, recebe esse carinho de todos eles, trabalhadores, dos espíritos, que às vezes nem merece tanto, mas Deus é misericordioso, e permite que a gente receba isso, para a gente sair daqui um pouco melhor, para tentar melhorar. E assim vai todos os dias. É o elo da corrente do bem. E aí ele fala assim também, essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos, se não estudasse os modelos? São Luís é enfático, né? Ele é firme. Porque os moralistas, existem aqueles falsos moralistas, né? Que a gente não precisa falar aqui, exaltar, que todos conhecem. Aqueles que usam isso para abusar, para roubar, para fazer o que não serve, porque os falsos moralistas são os falsos profetas, são os sepulcros caiados, são aqueles que ainda se comprazem no mal. Mas todo aquele que arrepender-se e reparar a sua falta, tem uma vida nova. Não é? Tem uma vida nova com Jesus, e aquilo não é apagado. Nós, espíritas, entendemos que não apaga. Está lá no escrito, como diz Emmanuel no livro, teu livro, vai lá ver essa página, é muito bonita, que ele diz que a nossa vida é uma página em branco. Todo dia a gente escreve um pouquinho. Ela vai ficar gravada, mas ela também vai ter uma reviravolta. Quando você muda, aí você está lá, melhor, uma pessoa que se orgulha assim, no bom sentido, orgulho de amor próprio, no amor de Jesus, que é aquele amor próprio para você maltratar os outros, não, vaidade não. O amor próprio de você dizer, não, eu me amo, Jesus me ama e eu vou vencer. Vou vencer a mim mesmo, as minhas pequenas maldades, né? As pequenas coisas que a gente faz durante o dia, na nossa vida. E aí, no 20, também escrevi algumas coisas. A gente pesquisou, né? O erro dos outros não nos ajuda a não repeti-los, pela observação positiva, quando observamos silenciosamente a queda, o equívoco ou a persistência no erro, nas atitudes comprometedoras para a nossa evolução. É aquilo que eu falei, a gente observa para não fazer igual. Se pudermos, esse que está fazendo errado, ele está sendo exemplo bom para a gente, porque ele está nos ajudando a não errar. Aí você procura ajudar.
Porque ninguém gosta daquele que faz o mal, né? A gente joga ele para o canto. Tem uns, gente, tem pessoas que realmente estão tão desequilibrados que são psicopatas. Eles não têm sentimentos, não tem como. Mas você ora por eles, mas você tentar ajudá-los, ele vai fazer alguma coisa contra você. Então você tem que ser prudente. Manso como as pombas, mas prudente como a serpente. Não pode fazer nada? Ore por ele, bota o nome na prece. Pense e pede a Jesus por ele. Sempre podemos ajudar. Não divulgar, mas silenciar ou ajudar e orientar para o que for possível. Né? São Luís nos ensina a ter um olhar amoroso e observar de forma educativa e instrutiva. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido, sempre pensando se é bom, se vai ajudar, né? Se vai educar, se vai nos educar, se vai nos ajudar a melhorar, é importante, é válido. Aproveitar esses ensinamentos para que seja enriquecida a educação e transformação da humanidade. Não somos coparticipadores? Somos coparticipadores desse mundo. Então, temos o nosso dever e a responsabilidade e a alegria de levar a boa nova a todos. Você pode falar, olha, eu já falei de Jesus, do Evangelho, sentada no restaurante, um barzinho, escutando música, as pessoas sempre perguntam, mas você é espírita, né? Eu falei, eu tento, né? Porque a gente tenta todo dia. A gente é porque pratica, né? E a gente conversar na minha mesa do bar, eu não bebo, mas as pessoas tomando cerveja, e falamos de Jesus. E eu coloquei assim, gente, Jesus frequentava os festins, Jesus participava. Então, Jesus está em todos os lugares onde Ele é bem-vindo no coração das pessoas. Então, você não pode perder, porque uma amiga minha falou, nossa, você está falando do Evangelho aqui? Eu falei, estou. Ué, me perguntaram, como é que eu não vou dizer, eu não vou falar que espírita cristã sou eu, que não falo? Não tem que ter medo. Não tem que ter vergonha dos outros te ridicularizar, não. Você faça com amor, faça com alegria, que as pessoas, essa energia que a gente tem, passa para eles. E algumas estão lá no discípulo de Jesus, frequentando. Então, olha como é bonita a palavra, como é bom, como a gente é usado. Nós não temos esse talento todo, mas Deus nos habilita para que trabalhemos para Ele. Né? E aí no 21, que é a última, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem. Aí São Luís fala, é muito delicada essa questão. E deixa eu botar assim que é mais fácil. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-las, porque isso aí é propagação do mal. Ela está quieta, ela fazendo alguma coisa contra ela mesma, a gente ora a Deus, e o dia que a gente puder ajudá-la, a gente vai ajudá-la. Se, porém, olha que importante isso, gente, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias. Então, a gente vê muitas coisas aí no mundo, né? Pedofilia, muito de abuso, cárcere privado, isso tudo nos toca. Tem alguém sofrendo. Então, a bem da sociedade, para que isso não vire uma coisa comum, o assalto como está, a gente tem que denunciar. A gente tem medo, às vezes, que o vizinho foi assaltado e a gente viu, mas faça uma denúncia anônima, ajude, porque esses irmãos ainda estão se comprazendo no mal. E nós sabemos que o Divaldo Franco falou, foi aberto o momento para eles virem reencarnar, que é a última vez. Então, está um horror, né? A gente acha que está um horror, mas está tudo sob a égide de Deus. Jesus é o nosso governador, né? Ismael, nosso mundo maravilhoso, é muito bom. O mundo vai melhorar, mas o Brasil principalmente, que somos o coração do mundo, somos o celeiro do mundo, alimentamos mais de não sei quantos milhões de pessoas pelo mundo. Somos um país que temos riquezas naturais, somos um país alegre. Eu estava ontem vendo uma moça que ela mora há 5 anos aqui, ela é uma alemã muito engraçada. Ela fala meio assim, né, com aquela dificuldade do sotaque, acaba ficando bonitinha, engraçada. Ela falando, ô brasileiro, não existe, eu nunca vi isso. Você chega no lugar, lá na Alemanha, ela carte,
você tem que pedir isso. Aqui não, tu come vatapá com girimum, porque todo mundo serve tudo. Você é recebido, as pessoas te abraçam, já pede você para ir para sua casa. Eu fui na Bahia, e é assim mesmo. Tu entra na casa do baiano, minha irmã, pode entrar, quer comer, quer vatapá. É incrível, nós somos assim, amorosos, gentis, cordatos, alegres, festivos, porque é um povo de Deus. Todos somos assim. A gente tem esse germen do bem dentro de nós. Alguns esquecem, ficam mal-humorados. Às vezes é por falta de vitaminas e suplementos, de uma boa alimentação e de oração. Orar para não se deixar cair em tentação. Então, aqui ele fala isso, né? Que quando é prejudicial a outras pessoas, temos o dever de fazer algo. Claro, não vai enfiar os pés pelas mãos, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa, você está sendo assassinado. Nós não temos medo da morte, mas temos um momento de ir que só Deus pode dizer. Aí quem nos tira a vida é o livre-arbítrio dele. E a gente vai ser amparado, mas a gente tem que se preservar também, né? Prudência faz parte. Segunda circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Estamos vendo muito isso hoje em dia, né, gente? Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Porque a gente viu muito isso, né? O Hitler, né? Ele foi um espírito que vai ficar 10 séculos em Plutão, e Gandhi decidiu ajudá-lo ficando lá com ele. Por quê? Porque ele era um líder, todos seguiam ele, ele fazia o que queria. Ninguém conseguia demovê-lo, né? Teve que ter guerras, morreu tantas pessoas em Israel, lá, todos os judeus. Então, foi um lado triste da nossa história, mas que Deus amparou a todos, inclusive o próprio Hitler. Ele está em Plutão, protegido num cárcere, porque a legião de espíritos revoltados que querem matá-lo novamente, né, ou persegui-lo, não pode encontrá-lo. E Gandhi, com compaixão, pediu a Maria, ele era muito devoto de Maria, que permitisse que ele fosse ficar com Hitler, para educá-lo. 10 séculos, 1000 anos, gente. Não é possível que não aprenda alguma coisa. Mas, mesmo recuperado e arrependido, vai ter que reencarnar várias vezes de forma muito dolorosa, para ele entender a dor que ele provocou no outro, para ele entender nele. E só Deus pode fazer isso. É o único juiz compassivo, misericordioso e justo para fazer isso. Por isso que a gente vê tantas crianças, por isso que a gente não pode julgar. Ao contrário, quando você olha uma criança com alguma deformação, com alguma alteração, ore por ela, que Jesus te abençoe em pensamento, que você consiga levar a sua missão até o fim. Dos pais também, porque ninguém erra sozinho. Quando os pais também têm filhos assim, esposas têm maridos difíceis, marido tem esposas doentes, também é comprometimento do passado que a gente está ressarcindo em gotas homeopáticas, né? E aí, ele fala assim também, já estou terminando, em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Por quê? Pesar no fiel da balança, né? Isso vale a pena? Isso é o certo? Isso é o errado? Eu devo fazer? Você tem discernimento para decidir isso. E aqui na 21 fala assim, chamar atenção com generosidade e com respeito, mas se for prejudicial aos outros, pela hipocrisia e pela maldade, pesar as vantagens e desvantagens provocado à sociedade. Ser avaliado e colocado na balança do bem comum, porque aí você está pensando no bem comum, né? E aí, na proteção dos cidadãos pelo mal causado à população. É necessário avaliar para ter a decisão mais acertada para aquela sociedade, aquela comunidade e aqueles povos. Isso é abrangente, tá, gente? Se o mal só atinge a pessoa e devemos com respeito e um olhar sempre amoroso, seguirmos o que nos disse Jesus. Não julgueis, sede misericordiosos, perdão, ver a trave nos vossos olhos, porque a gente não julga, a gente fica mais pé no chão, não vou julgar porque eu também erro, né? Ajude aquele que sofre pela própria ignorância, né? A ignorância das leis de Deus, ou então pela falta de fé, porque acho que não vai ter nada, não tem nada do outro lado, eu não vou morrer mesmo. É muito triste isso, né? Que caminhando para o abismo da falta de fé, falta de amor, de consciência, que somos filhos de Deus. É isso que nos fortalece.
O perdão é caridade que nos liberta. Jesus foi enfático quando disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Façais ao próximo o que gostaria que vos fizessem. Não sei se dá tempo de ler essa passagem aqui ou não. Se não der, não tem problema. Pode. É uma passagem que eu também tive a alegria, né, de associar a esse estudo que é maravilhoso. É do livro Fonte Viva, o item 109, a página 281. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia nos homens. João 2:25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benevolência, para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou fraqueza em Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, mas nega-lhe o culto, sem negar-lhe o culto da afeição. Você vê que tudo isso está junto da gente, né? Todos esses sentimentos. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade ou a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem, do nosso pretérito, das dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, essa lição é muito profunda, né? Complementa a nossa lição de hoje, e eu agradeço a Jesus por tudo que nós temos vivido e temos aprendido. Que essa lição fique em nossos corações, e vamos pensar agora nessas pessoas, nossos amorosos, e na porta de Damasco. É uma música que fala sobre isso. Então, eu gostaria que vocês se concentrassem, colocassem uma visão para dentro de si mesmo, que vibrassem para as pessoas que estão aí fazendo mal, que estão equivocadas, como nós, Senhor. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava semente, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu
Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Graças a Deus. Muito obrigada, irmã. E envolvidos nesta música de tanta reflexão, convido a todos a fecharem os olhos para orarmos e agradecermos. Te agradecemos, Senhor, por todas as palavras aqui mencionadas, que ao menos uma, Jesus, possa nos despertar para praticar os teus ensinamentos. Que apenas uma possa nos fazer refletir o bem que somos, o amor que temos em nossos corações. Senhor, que possamos levar para os nossos lares a paz, a harmonia, a compreensão, a fé, a perseverança, para que possamos ajudar ao próximo, que é bem próximo, que são os nossos familiares. Obrigada, espiritualidade amiga aqui presente, Fabiano de Cristo e todos os bons espíritos aqui se fazem, transmitindo eflúvios do alto, emanando e transmitindo para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que estejamos com os nossos corações abertos para recebermos esses eflúvios de medicamentos amorosos, refazendo o nosso corpo físico e espiritual. E assim, mestre, sairmos daqui com essa força, com essa coragem, para caminharmos a nossa caminhada terrestre. Te agradecemos com muita alegria e com muito amor em nossos corações e damos por encerrado a palestra da manhã de hoje na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja. Graças a Deus.